Pare por um instante. Respire. Agora olhe para aquela tarefa, aquele projeto ou aquela decisão difícil que você está adiando há dias, talvez semanas ou meses. Por que você ainda não começou? A resposta que você dá a si mesmo e que repete para os outros é que é muito difícil, que ainda não é o momento ideal ou que você precisa de mais informações. Mas vamos ser honestos aqui, entre nós. A verdade é outra. Sêneca, um dos maiores sábios que já pisou nesta terra, um homem que foi conselheiro imperial e viu de perto o que há de mais sombrio na alma humana, nos deixou um diagnóstico que atravessa os séculos. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Pense na profundidade disso, a dificuldade que você sente agora, esse peso no peito só de pensar em começar, não é uma propriedade real do objeto ou da tarefa. Ela é uma ilusão de ótica criada pela sua própria hesitação. O medo é um arquiteto perverso. Quanto mais tempo você passa parado, apenas observando o obstáculo, mais alto, mais escuro e mais intransponível ele se torna na sua imaginação. A procrastinação não é apenas deixar para depois, é alimentar um monstro que se nutre da sua inércia. Cada dia que você adia, você dá mais poder ao seu medo e retira um pouco do seu próprio poder pessoal. Sêneca compreendia que o ser humano tem uma tendência trágica de sofrer muito mais na imaginação do que na realidade. Nós criamos cenários catastróficos, antecipamos críticas que nunca virão e falhas que são improváveis. Gastamos 10 vezes mais energia mental nos preocupando com o que pode dar errado do que gastaríamos simplesmente executando o que precisa ser feito. A dificuldade é, na maioria das vezes, apenas o nome que o seu medo usa para se disfarçar de prudência. Você diz que é cauteloso, mas Sêneca diria que você está apenas paralisado. Mas aqui está o segredo que separa os homens de caráter inabalável da multidão hesitante. O monstro sempre diminui de tamanho no exato momento em que você decide caminhar em direção a ele. A ação tem um poder purificador, quase mágico. Quando você ousa, quando você coloca o corpo em movimento e a mente no presente, a névoa da incerteza começa a se dissipar. O que de longe parecia uma montanha intransponível, de perto revela-se apenas uma trilha íngreme, mas perfeitamente possível de ser escalada. O difícil não é o trabalho em si. O difícil é vencer a resistência inicial da alma, que prefere o conforto anestesiante da paralisia ao risco do crescimento. Imagine Sêneca em Roma. Ele viveu sob o governo de imperadores tiranos, enfrentou exílios e a constante ameaça de morte. Ele sabia que a vida é curta e que a maior parte dela nos escapa enquanto estamos ocupados demais planejando como viver. Ele nos ensina que a ousadia não é a ausência de medo, mas o julgamento de que algo é mais importante do que o medo. Se você espera que o medo desapareça para começar a agir, você vai esperar a vida inteira e morrerá com seus melhores projetos ainda no rascunho. Então, aqui está o seu plano de batalha para hoje. Não tente resolver o problema inteiro de uma vez. Não tente enxergar o final da estrada, pois a neblina da procrastinação não permite isso. Escolha aquela única tarefa que você está adiando e comprometa-se a fazer apenas 5 minutos dela. Agora, sem desculpas, sem checar o celular, sem esperar o sol brilhar no ângulo perfeito. Ouse começar, ouse dar o primeiro passo, por menor que seja. Você vai descobrir com um misto de alívio e choque que a dificuldade era apenas uma sombra projetada pela sua própria dúvida. A verdadeira força interna não nasce no conforto. Ela nasce na arena, no calor da ação, no momento em que você decide que a sua vontade de crescer é maior do que o seu medo de falhar. Não permita que a sua existência seja um amontoado de intenções vazias. O mundo está saturado de pessoas que iam fazer,
mas a história pertence apenas aos que ousaram. Se você busca essa mentalidade blindada, se você quer ser o senhor do seu destino e não um escravo das suas hesitações, caminhe conosco. Inscreva-se, fortaleça sua mente e pare de adiar a grandeza que já habita em você. O tempo está correndo. Ouse agora. Até a próxima reflexão.